escolher os influenciadores certos para uma marca e como utilizar o offline para os encontrar. É sobre este tema que falamos neste episódio. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Escolher os influenciadores certos exige aqui um planeamento estratégico e uma análise bem detalhada. E ao contrário do que possamos imaginar, é o trabalho que se faz antes de ir à procura deles que é aqui essencial para determinar o sucesso das escolhas e, obviamente, o respectivo resultado. Então, por onde é que começamos? Primeira etapa é mesmo definirmos a estratégia antes de escolher. E o que é que isto significa? Significa que antes de procurar os influenciadores, as marcas devem alinhar aquela que é a sua estratégia. E o que é que isso significa? Significa que há aqui algumas questões que são chave e que devemos considerar. A primeira delas é, de uma forma muito clara, responder à pergunta: qual é o objetivo desta campanha ou desta comunicação? Ou seja, pretendemos fazer crescer a comunidade da marca nas redes sociais, por exemplo, ou seja, aumentar o número de seguidores, é divulgar o lançamento de um novo produto ou um serviço, ou até mesmo uma ação promocional que queremos aqui divulgar, queremos aumentar vendas, queremos reforçar a notoriedade, ou queremos criar aqui uma ligação emocional com a audiência, ou ainda outro objetivo. Aqui o objetivo, passo a repetição, é mesmo definirmos de uma forma concreta qual é o objetivo desta campanha que queremos avançar. Depois, definirmos quem é o público-alvo da marca ou da campanha em concreto. E então aqui é essencial de sermos o mais objetivos e criteriosos possível, ou seja, é essencial conhecermos a demografia que pretendemos atingir, os interesses e os comportamentos da audiência que pretendemos realmente atingir. E porquê? Porque temos de garantir não só que os influenciadores estão alinhados com este perfil, mas, e até mais importante do que isso, é que o público-alvo ou a audiência de esse influenciador, ou seja, as pessoas a quem esse influenciador chega, corresponde precisamente a estas características do público-alvo que queremos atingir, porque só assim garantimos que estamos a chegar aqui ao público-alvo certo e conseguiremos então, por essa via, também à partida alcançar aqui os objetivos pretendidos. Uma terceira questão também muito relevante aqui tem que ver com qual é o tom da marca ou da campanha em concreto que estamos aqui a levar a cabo. Ou seja, se a marca adota um tom descontraído e jovem, devemos, obviamente, procurar influenciadores com uma comunicação semelhante. Por outro lado, estamos aqui perante uma marca ou uma instituição um pouco mais formal, um pouco mais tradicional, com um tom de comunicação um pouco mais sério, obviamente que a escolha deverá recair sobre perfis mais formais. E isto é realmente importante para que possamos escolher as pessoas que tenham o tom certo, o mood certo para aquilo que queremos comunicar nesta ação com influenciadores digitais. Uma quarta questão tem que ver com, e é extremamente importante, qual é o orçamento disponível ou de que meios disponho, portanto, para avançar com esta campanha. Porque, evidentemente, que o orçamento e os meios, no fundo, se para lá do budget ou do orçamento em concreto que eu tenho aqui para investir, até que ponto existem ou não também produtos ou serviços que possam complementar aqui também esta oferta. Porque sem qualquer margem para dúvida, isto vai influenciar a decisão sobre o tipo de influencers, sobretudo aqui no que à dimensão diz respeito que vamos escolher. Como compreendemos todos, os nano e micro-influenciadores em Portugal até podem aceitar aqui colaborar com parcerias um pouco mais em conta ou mais acessíveis, ou mesmo aqui com a troca ou oferta de alguns produtos, enquanto que determinados tipos de perfis com maior dimensão, com maior nível de notoriedade ou de alcance, digamos assim, podem exigir aqui honorários ou condições mais elevados ou com outras características. E, portanto, é extremamente importante saber o que temos, que meios temos, que orçamento temos para efetivamente conseguirmos, enfim, corresponder e escolher pessoas que também
aceitem de alguma forma fazer a parceria com base nestas condições que temos para oferecer. E, portanto, estas são aqui as perguntas básicas que temos de responder para conseguirmos ter um briefing que seja o mais completo possível, objetivo possível e que nos permita aqui traçar, no fundo, o mapa daquilo que pretendemos atingir com a campanha de influenciadores. Qual é o passo seguinte? É como é que os vamos encontrar? Quais são aqui então os métodos e as boas práticas para, de acordo com as perguntas e com aquilo que identificamos anteriormente, podemos então encontrá-los. A verdade é encontrar aqui os influenciadores certos exige uma série de combinação de pesquisas e de análises aqui muito criteriosa, mas há algumas pistas ou aqui algumas linhas orientadoras que nos podem obviamente ajudar. Uma delas tem que ver com a pesquisa orgânica nas redes sociais. O que é que isto significa? Redes como o Instagram, o TikTok, o LinkedIn, o YouTube são as mais populares e podemos pesquisar desde logo por hashtags ou tópicos específicos relacionados com o setor da marca, porque aqui podemos encontrar um ponto de partida eficaz, ou seja, encontrarmos aqui influenciadores, pessoas que de uma forma clara já estão de algum modo a manifestar interesse em determinadas áreas por via destas identificações das hashtags. Isto já pode aqui, digamos que, adicionar valor para que possamos criar aqui quase a base de dados de algumas pessoas que de alguma forma podem ser aqui interessantes analisarmos para fazermos esta parceria. Há também aqui aspectos muito importantes como as mensagens que alguns influenciadores digitais deixam diretamente às marcas, seja nas redes sociais, seja, por exemplo, por e-mail. Portanto, devemos também sistematizar essa informação. Se há influenciadores que contactam a marca, devemos também identificá-los e estarem também nessa lista, nessa base de dados, porque se eles já demonstraram efetivamente esse interesse e essa vontade, devemos, obviamente, analisar e perceber até que ponto fará ou não sentido avançar com esse interesse que já foi demonstrado. Enfim, se eles já são de alguma forma, se para estas pessoas a nossa marca já é uma love brand, ou se há interesse já prévio, porque não eventualmente aqui otimizar esse interesse. O mesmo também, por exemplo, com e-mails ou outro tipo de comunicação que alguns influenciadores façam de alguma forma com as marcas ou com as agências que representam essas marcas. Há também aqui um item bastante importante, ou que pode ser de alguma forma útil, embora aqui com algumas reticências, porque os resultados nem sempre são totalmente fidedignos, eu diria, mas que são as ferramentas de análise de influenciadores. Ou seja, nós temos ferramentas como o Hype Auditor, o Social Bakers ou o Upfluence, que permitem verificar aqui métricas de seguidores, taxas de engagement e também a autenticidade das audiências, e permite-nos aqui com alguns campos de preenchimento identificar aqui alguns influenciadores e, no fundo, aqui, como eu diria, como expliquei, aqui algumas métricas e alguns resultados previsíveis em relação a esses mesmos influenciadores. Outra forma também importante e útil de encontrarmos esses influenciadores são as agências especializadas, ou seja, nós em Portugal temos dois grandes grupos, eu diria, de agências que nos podem ajudar nesse sentido. Por um lado, são as agências que trabalham com um conjunto de influenciadores digitais, portanto, e que mediante determinados briefings ou determinadas ações que as marcas querem desenvolver, e que essa ação lhes é apresentada, eles vão identificar as pessoas que dentro daquela lista de pessoas com as quais trabalham, aquelas que se aproximam dos objetivos da campanha. Isto é um tipo de agências. Existem depois as agências mais direcionadas à consultoria e às relações públicas de uma forma mais 360, eu diria, que é o caso, por exemplo, da minha agência, da Like Brand. Nós o que é que fazemos? Neste trabalho de marketing de influência, nós analisamos o briefing, ajudamos a que o briefing da campanha seja feito da forma mais clara possível e depois, mediante esses objetivos, nós olhamos para todo o mercado de influenciadores que existe em Portugal, sejam eles agenciados ou não, e no caso de estarem agenciados, contactamos essas várias agências para
para vermos quem serão as pessoas dessas agências que fazia sentido para determinadas campanhas, mas falamos também com os influenciadores que não estão agenciados ou que estão em agências, portanto, alternativas. Ou seja, aqui qual é a vantagem desta metodologia? Que nós, no fundo, não trabalhamos apenas com um catálogo que de alguma forma é aqui mais reduzido de pessoas. Nós olhamos para todo o mercado e, mediante o briefing e os objetivos que pretendemos atingir e o target, vamos, portanto, olhar para este todo e encontrar as pessoas certas que têm o público-alvo certo para corresponder a esta campanha. E, portanto, estes aspectos aqui também são muito importantes, temos a garantia que somos realmente bem acompanhados, que é feito um bom briefing, que é depois feito um bom mapeamento e identificação das pessoas e depois o contacto dos influenciadores e todo o acompanhamento que é feito depois para que a campanha se realize e para que os conteúdos que foram, tanto acordados, sejam realmente publicados e que tudo corra da melhor forma possível. Uma questão importante aqui também é que critérios de análise, ou seja, o que é que nós avaliamos antes de escolher esses influenciadores? Mais uma vez, tendo em conta os objetivos que definimos atrás, os objetivos da campanha, ok? E depois, quando já temos identificado aqui o número de pessoas que potencialmente correspondem ao objetivo da campanha, o que é que nós vamos analisar? O engagement, ou seja, aqui uma elevada interação com a audiência é mais importante, por exemplo, do que um grande número de seguidores, portanto, isto é uma máxima que realmente é muito importante aqui referir. Outra questão tem que ver com a autenticidade, ou seja, o conteúdo parece natural, o influenciador já trabalhou com outras marcas? Qual é aqui o histórico? Quais são os gostos das pessoas? Ou seja, aqui também pretendemos e pedimos sempre aos influenciadores um conjunto muito vasto de informações e de contexto, inclusive do passado e de outras parcerias que já fez, para que possamos aqui monitorizar os dados com o maior grau de maturidade possível. Outra questão também é a relevância, ou seja, esta pessoa está realmente dentro do nicho do mercado da marca, tem o público que confia nas suas recomendações, as pessoas, as estatísticas e os dados aos quais temos acesso dessa pessoa mostram que as pessoas que seguem e que acompanham o seu trabalho têm relevância para o público-alvo que nós queremos realmente atingir. Vamos falar para as pessoas realmente que pretendemos, é que aqui o importante é nós lembrarmos sempre que nós não estamos apenas a ativar um influenciador ou uma influenciadora, estamos no fundo a impactar toda a sua comunidade, ou é esse o objetivo que pretendemos e portanto nós temos, para lá de conhecermos bem o influenciador, ou termos o máximo de contexto possível, é também percebermos quem é que realmente os acompanha, quem são essas pessoas e que público-alvo é esse. Por último, também, e não menos importante, tem a ver com o histórico, ou seja, nós verificarmos campanhas passadas que foram levadas a cabo, até para vermos se aqui, enfim, alguma questão, vamos supor até de algum tipo de concorrência ou algum tipo de parceria no passado que possa condicionar ou não esta nova campanha que nós pretendemos alcançar e também, para além de verificarmos as campanhas passadas, é vermos aqui a qualidade dos resultados obtidos. E os resultados obtidos são sempre a dois níveis. É ao nível quantitativo, obviamente que as métricas aqui vão ser relevantes, mas também há aqui uma avaliação, uma vertente qualitativa, que tem que ver com a qualidade da imagem, com a qualidade da fotografia, do vídeo, do copy, de todo o cuidado que o influenciador teve ao comunicar com a agência de forma a que todo o trabalho fosse desenvolvido de uma forma correta, de uma forma ética e que de facto aqui um cuidado, quase curadoria nos conteúdos que foram criados e que foram depois veiculados. Por último, queria também abordar aqui uma questão muito importante que tem que ver com a importância do offline para escolher influenciadores. Isto pode parecer muito antagónico, então, mas como é que estamos a falar no meio digital e em que medida é que o offline pode aqui ser importante? E na verdade eu depois vou-vos contar numa experiência que tivemos na Like Brands com uma marca em concreto, que é uma marca internacional, que está em vários países
países e uma delas em Portugal, e que nós conseguimos obter dados. Nós já fazemos o trabalho de marketing de influência para essa marca e para essa empresa já há uma série de anos, mas uma das coisas que conseguimos implementar e que nos trouxe dados que foram de algum modo surpreendentes tem que ver com termos pedido à pessoa ou ao departamento comercial que lida com os pontos de venda que essa marca tem em todo o país, para que os lojistas e as pessoas que trabalham nesses pontos de venda perguntassem a alguns dos seus clientes. Estamos a falar de uma marca que está aqui a nível nacional, em todo o território nacional e também nas ilhas, portanto são muitos pontos de venda, em que nos pontos de venda foi perguntado a alguns clientes quem são os influenciadores digitais que costumam acompanhar e em que medida é que aquelas pessoas poderiam, como o próprio nome indica, influenciar ou não a sua decisão de compra relativamente ao produto em concreto que estamos a falar. E o que eu vos posso dizer é que os resultados foram muito surpreendentes e, portanto, fica aqui este alerta de que, embora a pesquisa online seja essencial, e não há obviamente dúvida disso, o mundo offline também desempenha um papel crucial na identificação de influenciadores relevantes. E nós temos aqui este exemplo concreto, e volto a frisar que os resultados foram realmente muito interessantes e permitiram-nos aqui ter algumas conclusões muito interessantes entre aquele que era o trabalho de marketing de influência que já temos vindo a realizar durante estes anos, com os nomes e os perfis que este inquérito, no fundo, e que esta prospecção no mercado e nas lojas nos veio trazer. Eu diria que sem qualquer margem para dúvida, veio enriquecer muitíssimo aqui o nosso trabalho. Mas vamos a mais exemplos. Por exemplo, sempre que existe a possibilidade de participarmos em algum evento do setor em que a marca está, por exemplo, feiras, workshops ou conferências, são oportunidades também para conhecer criadores de conteúdos digitais que já estão envolvidos em áreas relacionadas com a marca. Portanto, estes eventos permitem também observar como os influenciadores, por exemplo, interagem ao vivo com o público e outros profissionais, e podemos também aqui capitalizar alguns desses contactos e adicionar aqui a nossa base de dados. O mesmo também com algumas colaborações com lojas físicas ou parceiros locais, por exemplo, trabalhar com influenciadores que já têm uma ligação direta a determinados espaços físicos, como, por exemplo, lojas, pode ser uma mais-valia para marcas que procuram aqui uma maior proximidade. E também, por exemplo, outras ideias podem ser o networking em comunidades locais, portanto, grupos de empreendedores, associações regionais, micro-nichos até de pessoas e de grupos que se encontram em determinados espaços e em determinados contextos, que muitas vezes acabamos por descobrir influenciadores emergentes, por exemplo, que partilham valores e interesses alinhados com a marca, e por vezes são pessoas que estão até a começar ali de alguma forma, ainda não têm uma dimensão ainda muito grande, mas que estão a desenvolver um trabalho interessante e que quiçá possam ser aqui, pode abrir-se aqui uma oportunidade de parcerias para alguém que está a crescer nesta área, e que podem ser boas oportunidades para as marcas também se associarem. Porque também há esta vertente interessante, que é, à medida que dependendo do ciclo de vida da nossa marca ou do ciclo de vida daquilo que queremos comunicar, nós também podemos ter diferentes tipos de influenciadores que, no fundo, complementam o todo. Ou seja, podem ser influenciadores mais pequeninos, podem ser influenciadores mais de nicho, outros podem até ser de maior dimensão. Aqui a verdade é que, de alguma forma, e por mais antagónico que possa parecer, alguma heterogeneidade vai nos permitir chegar ao nosso público, é aquilo que pretendemos, de uma forma aqui quase convergente, não é? E, portanto, estarmos atentos também aqui a estas oportunidades, e pensem nisto: o offline pode ser uma plataforma muito interessante se soubermos otimizar esses recursos e essas fontes de informação, para encontrarmos eventualmente os influenciadores certos e, acima de tudo, para perguntarmos ao nosso target, ao nosso público, a quem compra, quem é que de facto o influencia ou a influencia
a tomar determinado tipo de decisões de compra. Portanto, escolher os influenciadores digitais certos não se limita a analisar métricas digitais, requer aqui uma estratégia clara, ferramentas de análise e um olhar sobretudo atento para as interações offline e online. O objetivo final deve ser sempre construir parcerias baseadas em autenticidade e alinhamento de valores, assegurando aqui que a marca ressoa de forma genuína com a audiência. Espero que tenham gostado deste episódio e também que fiquem aí com ideias que talvez possam otimizar nas vossas marcas, nas vossas campanhas de marketing de influência. E alguma questão, por favor, disponha, que estamos aqui para dar a melhor resposta possível. Como destaque desta semana, quero-vos trazer aqui a revista Máxima, é a sua edição anual em papel e é uma edição especial dos seus 36 anos. Como nós sabemos, a Máxima deixou de existir no seu formato impresso todos os meses, como existia, existe apenas online, mas uma vez por ano temos então aqui uma edição papel. Ela já saiu, vale mesmo a pena. Muito obrigada por me ter feito companhia e porque a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!